Então, gente, na aula passada nós vimos sobre aplicações da primeira lei de Mendel. Agora, na aula de hoje, nós vamos ver sobre as características genéticas. Relembrando, então, um pouquinho da aula passada, nós vimos que uma mesma espécie possui várias características. E cada característica varia de indivíduo a indivíduo. Nós temos indivíduos que têm a flor púrpura, flor branca, vagem lisa, vagem rugosa, tem algumas plantas que são altas, outras são baixas. Então são variedades dentro de uma mesma espécie, são variedades de características. Nós vimos que existem características dos genes, né? Eles têm alelos e cada gene tem diferentes alelos. E existem características que são observáveis. Na aula passada, essas características observáveis eram resultado de características dos genes. Então, esses diferentes genes, essas características, nós chamamos de genótipo. É devido aos cromossomos, né, os diferentes tipos de alelos dos genes. Esse é o genótipo. E essas características observáveis são os fenótipos. Então, para lembrar, genótipo está ligado aos genes e fenótipo são as características observáveis. Elas são observáveis porque o besão-bezinho vai resultar em planta alta. Então, esses dois genótipos aqui vão garantir o fenótipo planta alta. Já o genótipo bezinho, só ele vai garantir o fenótipo baixo. Então, quando eu tenho o genótipo besão, o fenótipo é de planta alta. Bezinho, fenótipo planta alta. Genótipo bezinho, o fenótipo vai resultar planta baixa. Então, eu tenho 3 genótipos, bezinho, que determinam 2 fenótipos. Então, aqui nesse caso, os genes estão determinando os fenótipos. Os genótipos determinam os fenótipos. Mas não é somente o genótipo que vai influenciar no fenótipo. O ambiente também influencia. Caso tome muito sol, caso falte um nutriente, né, na alimentação, vai modificar também. Olha aqui no caso da Ficus benjamina, que é esse tipo de planta, que ela é bem comum, tem na nossa cidade, às vezes tem no quintal de alguém, na casa de alguém. Quando ela é plantada num vaso, ela não cresce muito. Ela fica com aquele tamanho para sempre. Se você nunca tirar ela do vaso, ela vai ficar sempre com aquela altura ali. Agora, quando você planta uma Ficus benjamina no solo, ela pode chegar até 26, 30 metros de altura. Olha como que ela fica grande, a copa dela, né? Quando ela é plantada no chão. Nesse caso, o ambiente está determinando a altura da planta. O genótipo dela determina que ela fica com média de 26, 24, 26, 30 metros de altura. Mas se você planta ela num vaso, ela vai ficar com um metro, às vezes até menos, dependendo do tamanho do vaso, ela não cresce muito não. Então, quando a gente vai estudar a genética mesmo da planta, a gente tem que ver ela no ambiente mais natural possível, né? O caso dos bonsais também. Os bonsais, além deles serem plantados em vasos, as pessoas que criam os bonsais, elas podam, né? Então ele vai tendo aquela característica mais retorcida, menorzinho, né? Parecendo uma miniatura mesmo da planta. Porque algumas plantas, quando elas são plantadas em vaso, elas não se desenvolvem muito, né? Dependendo da espécie. Já os bonsais são estimulados por essa poda, por esse modo de criar ela no vaso, né? De cuidar, é uma arte. E a gente só viu casos artificiais, né? Plantado num vaso, né? O bonsai. Mas as plantas, elas também vão mudar suas características devido a deficiências de nutrientes. Uma planta saudável dessa mesma espécie, ela tem essa característica aqui.
Mas se houver deficiência de fósforo, ela fica mais avermelhadinha aqui, deficiência de potássio, ela fica amarelada, nas bordas, né? Em nitrogênio ela fica amarelada mais na nervura central. Deficiência de magnésio, ela tem várias listras aqui amarela. Sinais de seca, então a planta fica toda enrugada. A doença também, né, vai interferir, né, se é a ferrugem. E sinais de utilização de químicos na plantação, né, ela vai ficando também assim, toda feia. Então, as características são determinadas pelo ambiente, não somente pelos genes. O genes faz o que ele pode dentro daquele ambiente. O ambiente ideal seria o qual é expresso 100% o genótipo. O fenótipo pode expressar o seu fenótipo. Mas nem sempre o ambiente é o ideal, o adequado. Porque o ambiente está sempre em mudanças, né? A gente sempre tem mudanças nos nutrientes do solo, na temperatura, o sol às vezes está muito mais forte, né? A incidência dos raios solares, né? Incidência de UV. Às vezes você tem queimada, erupção vulcânica, tem várias coisas que interferem no ambiente. E hoje em dia o ser humano, a poluição, tem radiação, tem várias coisas que interferem também devido à presença humana. Degradação do solo. E não são somente plantas e animais, os animais também sofrem com isso, inclusive os seres humanos, né? Então, o ser humano, na falta de iodo, por exemplo, fica com essa doença aqui chamada bócio. O bócio é uma doença que ocorre quando falta o iodo e tem uma hipertrofia das glândulas tireoides que fica aqui nessa região. Então a pessoa parece que ela está bem papuda. Para evitar essa doença, em todo o sal, né, que a gente compra, sal de cozinha, sal refinado, ele deve ser iodado. Olha aqui, ó, sal iodado. Eu nem conheço essa marca de sal, eu vi porque ela apareceu iodado bem grandão aqui para vocês verem. Então sempre quando vocês vão comprar o sal, você pode ver lá na cozinha sua, está escrito assim, iodado, contém iodo. Se você for lá na tabela periódica, ela está ali na linha do cloro. É na penúltima coluna, na verdade, né? Eu falei linha. É na coluna do cloro, que são os halogênios, tá? A dieta também interfere, né? A pessoa, se ela come um pouco mais, ela acaba engordando. Se ela come menos, ela emagrece. Mas isso não é somente uma determinação, assim, por ambiental. Algumas pessoas são geneticamente mais propensas a engordar e outras a não engordar. É por isso que nós temos pessoas bem mais gordas e outras bem magras, que elas têm dificuldades tanto de ganhar peso e outras quanto de perder peso. Então nós não podemos julgar as pessoas. Eu coloquei essas imagens aqui desses dois homens, é porque são imagens que podem ser publicadas gratuitamente. E eu coloquei aqui essas comidas aqui. Pode ser que o cara mais gordo, ele coma esse prato aqui, canse de comer isso, ele tenha dificuldade de perder peso. E esse daqui come isso direto e não ganha peso. Então a gente nunca pode julgar as pessoas, tá? É o padrão da sociedade que as pessoas têm o corpo mais sarado, né? O corpo bonito, é o corpo perfeito. Mas poucas pessoas conseguem chegar a esse corpo padrão. Então a gente não pode julgar e nem ter preconceito contra essas pessoas. E as pessoas, elas têm que ser felizes com o corpo que tem, né? Elas têm que, é claro, tentar sempre ser o máximo possível saudável, né? Que a saúde é importante, mas a gente não deve julgar. Às vezes a pessoa é gorda, mas ela é saudável. E a pessoa é magra, saudável. Às vezes a pessoa é magra e doente, porque está doente também. A gente não sabe, então não podemos julgar ninguém. E também temos que ser mais abertos e ver a beleza em todos os tipos de corpos. Todos os tipos de corpos são bonitos, né? A gente não pode julgar ninguém e deve ser mais aberto para esses tipos de variedades. São variedades humanas, né?
Bom, então sobre esse assunto é só isso que eu queria falar com vocês. Então aguardem a próxima aula que eu já vou enviar para vocês. Até mais.